Antes da gente começar esse vídeo, eu vou te contar uma coisa, eu vou esclarecer uma coisa aqui. Quem mexe com couro muitas vezes nem faz ideia, mas sortilha ou sortelha é um termo do português um pouco mais antigo que faz referência a anéis. Isso mesmo, anéis, e principalmente anéis de magia ou de sortilégio. Tá aí o sortilha. Logo, olha aí que interessante, aqui no sul, aqui na minha região, que a gente tem contato com povos hispanos, o pessoal aqui do Uruguai, da Argentina, fala muito em sortija, com um J, né? Sortija. E nós gaúchos, como sempre, um povo muito mestiço, entre várias etnias, adaptamos esse termo para bombas. É uma bagunça louca, mas é isso aí. Porque anel em espanhol é sortija. Olha só, que loucura como é a evolução das palavras. E aí, artesão empreendedor, no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica que eu aplico aqui nas minhas peças em couro cru, mas que tu pode fazer aí na cordinha, fazendo couro curtido, sem problema nenhum, que são as bombas ou sortijas, e que são os anéis em couro, que são utilizados tanto como arremate e também como base para outros arremates. Mas antes de eu te falar mais sobre, confere aí se tu tá inscrito aqui no canal, te inscreve, obviamente, aciona a campana, que é o sininho das notificações, para que assim o YouTube te avise quando eu vier e trouxer novos conteúdos aqui pro canal. Só para te avisar, nós temos conteúdos novos todos os dias da semana praticamente. Só falha sábado, tá? Mas temos 6 conteúdos novos toda semana. Então te inscreve para tu não perder nada do que se passa aqui, viu? Como eu havia te contado lá no início do vídeo, nós temos aqui a influência do espanhol. E no espanhol a escrita é sortija, com J, que a gente pronuncia sortija. E naturalmente a tradução de sortija é anel. E no próprio português, um pouco mais antigo, a gente tem o termo sortilha, com LH, que também faz alusão aos anéis, como eu disse, anéis de feitiçaria. Já nós gaúchos referimos os anéis como anéis mesmo. Obviamente a gente fala aqui no sul anel, tá? Ninguém fala nada diferente, não se preocupem com isso. A única coisa que a gente faz é que a gente chama esses anéis de couro aqui no sul. Nós chamamos esses anéis de couro como, por exemplo, os anéis simples, os anéis duplos, os anéis de 7, os de 5, anéis castelhano, como a gente chama como bombas. Bomba de 5, bomba dupla, bomba simples, bomba de uma passada, de 2 passadas, bomba de 7 e assim por diante. Então fica preparado porque eu vou chamar sempre esses materiais de bomba, fica difícil mudar isso aí. E hoje, como o título fala aí, eu vou te ensinar a bomba dupla, ou sortija doble, ou anel duplo. Ela leva esse nome porque a armação dela é dupla. E eu vou estar realizando apenas uma passada que vai ser o tecido. Eu espero que tu aprenda a falar de um jeito mais técnico, tá? De um jeito que eu desenvolvi, pois fica muito mais fácil a absorção do conhecimento através dos nomes técnicos e a identificação das técnicas. Então, nesse tutorial, eu vou basicamente te ensinar um arremate que chamamos de bomba ou anel, de dupla armação e com tecido do tipo esteira. Então, prepara aí um tento bem comprido, com 2 milímetros de comprimento, naquela nossa ferramenta de treino de corredores e bombas, e bora pro tutorial. Bom, pra gente começar os trabalhos por aqui, eu vou proceder da seguinte maneira. Tem aqui um tento de potro, tá? Quero mostrar pra vocês as duas pontas, ó. Tem uma ponta muito rígida aqui do tento, certo? E aqui eu tenho uma ponta mais maciazinha. Então essa ponta mais macia eu vou usar como pé e essa ponta mais rígida como guia, né? Como se fosse a agulha ali que fizesse a costura. Vou usar ela aqui para fazer o corredor, certo? Aqui eu tenho ele pronto, né? Que sem apertar as passadas, pode observar, ó, ele fica todo 2x2, com esse tecido no formato de uma esteira. E é algo que aperta muito, ele é muito apertado. Vocês podem ver até que tem certa dificuldade de tirar ele daqui do nosso manguito. E aí, como a gente pode perceber, ó, tem o formato de um anel, né? Até eu vou pôr nesse dedo, porque eu botei no outro dedo e me arrependi. Ele tem o formato de um anel, certo? Então, daí o nome é anel ou sortilha, certo? Bom, vamos lá então, começar os trabalhos por aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó, eu preciso agora aqui que tu tenha muita atenção no que a gente vai fazer aqui. Que tu preste muita atenção e, obviamente, tu vai necessitar aí de um certo nível de habilidade com as mãos, né? Primeiro, eu só vou te explicar aqui como é que tu vai fazer o tento passar ali no manguito. A gente vai deixar o tento ali no manguito como se fosse
essas ondas aqui, ó. Consegue observar aqui, ó? Que eu fiz uma espécie de ondas aqui, ó. Deixa eu prender com o cravador para que tu possa visualizar. Vou fazer assim. Prendo um lado e tu visualiza e prendo o outro. Ó, dessa forma aqui, ó, certo? Ó, vou segurar aqui, ó, formando ondas. Nós precisamos fazer umas ondas aqui com o couro. Precisamos fazer que o couro forme umas ondas assim, dessa forma aqui, ó. Só que nós precisamos fazer isso aqui, certo? Então, vamos proceder da seguinte forma, ó. Pegamos ali, viramos a face número 1 do nosso mangueto pra gente, virada pra gente, certo? E a gente agora vai prender o pé do tento assim, com o nosso dedão, né? Com o nosso dedão da mão esquerda. Eu gosto muito de pôr o meu indicador aqui, ó, formando a primeira alça, o primeiro seio, ó. Visto? Formando esse primeiro seio. E aí, com ele mesmo, ó, formei o seio, com o próprio indicador eu seguro, mantendo pressionado e formando o seio. Aonde fica o meu indicador é onde vai formar o próximo seio, ó, na face número 4, certo? Vai formar o próximo seio dessa maneira aqui. Ó, observa aqui, ó, que formou o próximo seio. É isso aí que eu quero fazer aqui, é isso que eu preciso que tu faça também, ó, na face número 4, certo? Logo que formou o segundo seio, eu venho com o meu dedo do meio, eu preciso vir com o meu dedo do meio e segurar o tento aqui para fazer o próximo seio, que está aqui, ó. Vai formar mais um seio aqui, certo? Mais uma ponta, mais um zigue-zague aqui, certo? E aí eu preciso manter ele travado com o meu dedo do meio ali, ó. Meu dedo do meio que está segurando. Não deixa esse emaranhado de ondinhas que a gente vai fazer aqui com o tento se desarmar. Logo que eu fiz a próxima onda, eu venho com o tento e cruzo ele sobre o pé que está aqui. Cruzo ele sobre o pé, certo? Quando eu cruzar ele sobre o pé, eu preciso que tu observe aqui, ó, que ele vai formar um X, uma cruz aqui com o pé, dessa forma aqui, certo? Então, a gente vai cruzar esse tento aqui, ó, dessa forma, certo? Deixa eu só ajeitar as ondas aqui, porque como eu tenho que explicar, eu solto e largo e ele se desarma. Eu preciso que tu faça isso com essa mão parada, estática. Então, eu preciso ter uma certa habilidade com a mão esquerda aí também. Vamos lá, então, a gente vai cruzar aqui no pé, dessa forma aqui, e vai cruzar na próxima passada ali. A gente vai cruzar por cima daqui e por cima daqui, formando 2x, certo? Um aqui e outro aqui. E aqui a gente precisa deixar, ó, eu vou dar uma puxadinha um pouquinho mais para trás, formando mais um seio aqui, certo? Logo, ó, eu vou segurar com o meu indicador, ó, esse X aqui, para que ele não se desarme. Se eu soltar tudo aqui, ele vai se desarmar. Então eu preciso segurar o próximo X com o meu indicador. Eu viro o nosso manguito com o lado 2 e 3 virado pra gente e pego o tento e cruzo por cima deste outro tento aqui. Desta forma aqui, ó, formando mais uma cruz aqui, ó. Eu preciso formar outra cruz ali, certo? E prender essa cruz com o meu dedo anelar. Pode ver que eu prendi a cruz com o dedo anelar, certo? Logo aqui, ó, a gente já começou a estabilizar a nossa bombita, né? A gente já começou a estabilizar a bomba aqui, ó. Como a gente vai proceder agora? A gente vai vir com o tento, certo? E vai observar essa passada aqui, ó, do seio aqui, dos dois seios que nós temos aqui no número 1. A gente vai fazer mais um X aqui, exatamente aqui onde está o cravador, aqui, ó, ele vai fazer mais um X aqui, formando mais uma alça assim. E esse X que vai formar aqui, ele vai ficar quietinho aí, parado, a gente não vai usar. Ó, tem que ter muita habilidade para não deixar desarmar. E aí a gente vai entrar nessa alça aqui, ó, que formou aqui, certo? A gente vai entrar nessa alça. Com muito cuidado, mão esquerda estática, mão esquerda não move mais, para não desarmar o nosso trabalho. E a gente não perder a forma, certo? Mão direita vai lá, trabalha, afirma, para a gente poder mexer a mão esquerda, mas a mão esquerda não pode mexer mais, certo? Passado daqui para lá, ó, ele tá dessa forma aqui, ó, formando mais um seio, ó. Observa que ele formou mais uma alça, ele vai cruzar daqui para lá, vai cruzar por cima deste aqui, certo? Ó, eu vou travar aqui, ele vai cruzar por cima deste aqui, desse aqui de baixo, e vai entrar por baixo dessa outra alça aqui, que está na frente ali, ó, está na face número 4, vai cruzar por cima de um, por baixo de um, desta forma aqui. Certo? A gente tem que cuidar aí para o tento não se torcer, que às vezes acontece do tento se torcer.
Feito isso, ó, agora ele vai cruzar por cima dessa alça aqui, deste seio, que está na face número 3, e por baixo do seio aqui, que está na face 2, aqui onde está o cravador, ó, exatamente onde está o cravador. Nesse sentido ele tem que entrar. Vamos passar ele aí, jogando ele lá para frente. Desta forma aqui. É bastante complexo essa armação, porque requer um certo nível de habilidade com a mão esquerda. A mão esquerda ela tem que travar, ela ajuda a mão direita, mas ela tem que estar travada, ela não pode se mexer mais. Ó, a partir daqui eu posso largar as duas mãos, que não tem perigo, ele não se desarma mais. Eu vou puxar do manguito para que tu possa enxergar e visualizar a armação. Ó. Essa aqui é a armação, tá? Que a gente precisa agora duplicar essa armação. Essa é uma armação simples. Daqui sai uma bomba simples, certo? Eu preciso agora, junto contigo, duplicar essa armação. Como é que a gente vai duplicar essa armação? A gente vai entrar aqui, ó, exatamente aqui. A gente vai entrar à direita do tento, que é o pé. A guia entra à direita do pé. Entra dessa forma aqui, ó, neste seio aqui, ó. Passar ela aqui. A gente sempre tem que cuidar para o tento não se torcer. Aqui o tento torceu, eu vou desvirar o tento para que sempre fique no seu devido lugar. Desta forma aqui, ó, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar o tento e vai cruzar por cima dessa cruz aqui. Ó. Aqui nós temos uma cruz. Ó. Observa que exatamente aqui onde eu passei o cravador, nós temos um X. Tá vendo esse X aqui, essa cruz? Nós precisamos passar o tento por cima dessa cruz, dessa forma aqui. Quando o tento passar por cima, ele vai entrar neste próximo aqui, ó, interno. Neste próximo aqui, neste tento próximo, que é a parte interna do corredor. Então ele pega essa cruz, por cima da cruz, por cima D2, por baixo D1. Desta forma aqui. Hoje aqui na minha cidade está bastante quente, está bastante seco. O tento está resseco, até passei uma pasta no tento, mas ele está bastante seco, que está me prejudicando bastante estar fazendo esse tutorial, né? Ó, visto aqui, ó, ele cruzou por baixo D1 e pegou o X aqui por cima. Eu vou ajustar ele para que tu enxergue melhor. Ó. Visto? Por cima do X, exatamente como ele está aqui, por baixo D1. Aqui ele vai respeitar a mesma lógica, ó. Ele não vai sair para fora do corredor. Ele vai sempre fazer essas passadas por dentro do corredor. Vai pegar esse próximo X aqui, ó. Observa aqui onde eu enfiei o cravador existe outro X, ó. Ele vai pegar esse X, vai pegar essa cruz e vai cruzar por cima dessa cruz, desse X, e entrar por baixo D1. Exatamente aqui onde está a posição do cravador, ó. Logo, ele vai vir por cima dessa cruz, que eu estou apontando com o cravador, e entrar por baixo de 1. Desta forma aqui, ó. Aí. Logo, a próxima passada é idêntica à primeira, certo? Ó, ele vai pegar e vai entrar por cima do X, por baixo de 1. Desta forma aqui. Certo? E aí, fazendo exatamente a mesma coisa, por cima do X, por baixo de 1. Novamente, você pode perceber que o tento se torceu outra vez, está muito seco. Ó, por cima do X, ó, vou puxar um pouquinho para fora para tu enxergar. Ó. Aqui está o X, ó, exatamente aqui onde está o cravador está o X. Então ele tem que passar por cima dessa cruz aqui, exatamente aqui por cima, ó. Olha lá como ele entrou mal lá, ó. Eu jogo ele para cá para ele ficar exatamente por cima do X aqui, certo? E por baixo de 1 aqui, ó, que é esse tento do centro do nosso corredor, certo? Dessa forma aí. Logo aqui, nós chegamos aonde ele começou. Deixa eu só botar ele de volta para o lugar. Nós chegamos aonde ele começou. Lembra que ele começou aqui? Que ele entrou aqui, ó, por baixo, pegou o X e aí foi armando. Logo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que cruzar por cima novamente do último X da armação. Quando eu cruzar para o último X, eu tenho que achar o tento que está escondido ali, ó. Consegue ver que tem um tento escondido ali, ó? Na hora que eu abrir, eu revelo o tento, ó. Aqui está o tento escondido. Então ele vai pegar o X e vai pegar esse tento que está escondido.
Ele vai cruzar por cima desse último X e pegar o tento escondido. Aqui nos está avisando que finalizou a primeira parte da duplicação da armação. Logo aqui, a armação, o tento vai ter que sair para fora, certo? O tento vai ter que sair para fora formando as bordas consequentes da armação. Observa que aqui, ó, ficou essa ondulação dupla. Lembra lá, quando o tento ele entrou aqui, ó, esse aqui é o tento do começo, ó. Lembra lá, quando ele entrou, que ele pegou um X, certo? E aí ele cruzou por baixo. Deu um. Lembra disso? Se a gente anular essa passada aqui, ó, a gente vai encontrar esse tento cruzando por cima do X e por baixo de 1. Ó. Então a gente tem que cuidar que quando ele se atravessar dessa maneira, a gente tem que trazer o tento de volta para o seu devido lugar. Ó. Pode ver que essa borda está escondida, ó. Viu? Deixa eu trazer ela de volta para cá para te enxergar melhor. Ó. Visto, ó, essa volta aqui do pé é uma borda e ela fica escondida, então tu tem que achar a borda que está escondida aqui também, muito parecido com a lógica do tentinho escondido. Deixa eu dar uma flochadinha aqui para ele me ajudar. Aí, torceu todo mundo, mas não tem problema, a gente vai trabalhar com ele torcido mesmo. Primeiro a gente faz, depois a gente acomoda. Ó, vai pegar essa borda, vai pegar a borda que estava escondida aqui, ó, vai pegar o tento, vai pegar a borda escondida, certo? O tento aí vai pegar a borda escondida e vai entrar aí, formando mais uma borda, aqui forma mais uma borda e pega a outra borda, somando aí duas bordas. Ele formou mais uma borda, o tento que está passando, mais a outra borda ali que estava escondida, certo? Ah, Zé, por que tu não está fazendo apertado? Porque não se faz apertado. Se tu fizer apertado, vai ficar horrível para te tecer. Então eu já estou fazendo ele todo meio frouxo e fica também mais fácil fazer ele frouxo, porque assim fica mais fácil a explicação dele frouxo. Vamos lá? Olha só. Tá esse emaranhado aqui, mas calma, se tu prestar atenção no que eu tô te explicando, tu vai conseguir entender o que tá acontecendo aqui. Visto aqui que nós temos a borda aqui, ó, essa borda, a hora que eu puxar, ela vai se esconder. Então a gente tem que estar ligado que isso aqui é uma borda. O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai apertar esse tento aqui, vai passar sobre um e vai entrar exatamente aqui, ó. Exatamente aqui onde eu botei o cravador, certo? E logo ali, ó, quando a gente apertar esse tento aqui, existe o tento que está escondido. Lembra lá, quando a gente aumenta a armação de cortador, a gente sempre tem que pegar o tento escondido. Ó. Vou soltar aqui novamente, ó. Pode ver que ele vai estar escondido. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai pegar o tento que está escondido. Dessa forma aqui, certo? Então, quando ele entrar novamente na borda, o tento guia entrar na borda, ele vai fazer sobre um, baixo um, sobre um, que é a borda inferior, ou a borda da esquerda. Certo? E vai se acomodar aí. Lembra lá que eu falei para vocês que aqui, ó, a borda ia se esconder, ó. A borda entrou lá para dentro do cortador e se escondeu, ó. Eu preciso que vocês encontrem a borda escondida. Ó. Vou de novo deixar o problema para vocês enxergarem, ó. Visto que ela está escondida ali, eu preciso descobrir a borda. Desta forma aqui, certo? Logo, o tento vai entrar por cima de um, por baixo de um, formando a borda da esquerda, certo? Aí, acomodamos o tento aí. Ó, observa como ele vem ficando todo um por um. Nossa, Zé, tá emaranhado aqui de novo? Sim, exatamente, ele vai ficar assim. É uma característica da bomba ficar assim, meio bagunçada, e a gente tem que entender essa dinâmica, tem que entender a mecânica do couro para saber o que está acontecendo. Olha só, novamente aqui, eu vou separar aqui, ó, e encontrar o escondido. Olha aqui onde está o escondido. Olha aqui onde está o escondido. Visto o escondido aqui? Uma aranha andando aqui na bancada. Visto o escondido aqui? O escondido tá aqui, ó. A gente vai achar o escondido ali, ó. Visto? Acabamos de encontrar o tento que estava escondido.
Então o tento vai pegar sobre 1, baixo 1 e vai sair para fora do corredor novamente. O sobre 1, baixo 1, que é o escondido, e sair para fora desta forma aqui. Cuidamos para o tento não torcer e aí colocamos ele aí no lugar. Logo, nós vamos formar com o tento a próxima borda, a borda superior ou a borda da direita, e a gente não pode esquecer que aqui vai haver uma borda escondida. Tu tá enxergando a borda escondida? Não, né? Então, a gente vai olhar aqui, ó, e vai descobrir a borda que está aqui, ó. Tem uma borda escondida. Visto? Logo, ele vai pegar essa borda escondida e vai formar mais uma borda, ó. A gente vai entrar nessa borda escondida por baixo de 1, ó. Entramos aí nessa borda escondida. Desta forma aqui. Aí, formando mais uma borda e entrando por baixo da próxima borda. Logo aqui, ó, que nós encontramos o pé, nós já estamos chegando ao final. Ah, Zé, mas tá todo torto e torcido. Calma, é assim, tá? É dessa forma aqui. Se tu for fazer ele bonitinho, lisinho, apertadinho, na hora que tu for tecer ele, tu vai ter que folgar ele, vai ter que flochar ele. Então o trabalho vai ser dobrado. É melhor tu dominar, entender a mecânica do couro, que assim tu só faz, só executa. Produtividade é muito maior. Logo aqui, seguimos a mesma lógica. Ó. Ele vai pegar, depois que ele voltar para dentro do cortedor, o tento, né, o tento guia, ele vai pegar sobre 1 e baixo o que está escondido. Então a gente tem que achar o escondido. Onde é que está escondido? Tá ali ele ali, ó, escondidinho no meio de todos ali, ó. Então a gente vem aqui e pega o escondido. Sobre 1, baixo 1, que é o escondido. Desta forma aqui. Aí... Ah, Zé, mas tá todo bagunçado, tá tudo torto. Então a gente vai lá, observa ele, vê qual é o tento que está bagunçado e arruma ele todo. Só vou dar uma leve puxada nesse tento aqui, que vai todo mundo pro lugar. Chiruzada, às vezes ele vai cair bagunçado, às vezes ele vai cair direitinho, mas na grande maioria das vezes, ó, eu vou tirar do manguito para que tu possa visualizar. Ele já vai cair todo mundo certinho, ó. Independente, ele já vai cair todo mundo certinho. Visto? Vamos colocar novamente aqui, vamos seguir o nosso trabalho. Agora a gente vai começar com o tecido. O mais difícil já passou, Chiruzada. Agora a gente vai com o tecido. O tecido é muito fácil. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar com o nosso tento guia à esquerda do pé. O tento pé está aqui, o tento guia entra à esquerda do pé, por baixo de 1, desta forma aqui, ó, certo? Tento guia entra à esquerda do pé, por baixo de 1. Cuidamos para não torcer o tento. Ó, e ajustamos ele aí, acomodamos ele aí, certo? Aí. Agora, nessa primeira passada do tecido, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai prosseguir com o tento por cima de 1, por baixo de 1 e vai sair para fora do corredor por cima de 2. Repetindo, por cima de 1, por baixo de 1, sai para fora sobre 2. Cima de 1, baixo 1, sobre 2. Vamos lá? Por cima de 1, por baixo de 1 e sai para fora sobre 2. Desta forma aqui. Logo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse sobre 2 aqui, vai apertar esses dois, vai fazer sobre 2 e entrar de volta pelo borde baixo 1. Então vai ficar sobre 2 baixo 1. A ponta desse tento está me judiando, a ponta grossa. Cuidamos para o tento não se torcer, acomodamos ele aí. Próxima passada, sobre 1, baixo 1. E ele vai sair para fora do corredor. Sobre 1 e baixo 1, desta forma aqui, e sai para fora do corredor. Paramos aí. Agora o que ele vai fazer? Ele vai fazer sobre 2, que é a borda, ele sai para fora, sobre 2, e entra baixo 1. Desta forma aqui.
Logo então, continuando, ele vai pegar sobre 1, baixo 1 e vai sair para fora do corredor por cima de 2. Aí, ó, sobre 1, baixo 1, passou sobre 1 por baixo de 1 e saiu para fora sobre 2. Sempre cuidamos para que ele fique no seu devido lugar para não gerar confusão no tecido, certo? Logo, ele vai sair para fora novamente aqui, ó, por cima de 2 e vai entrar por baixo de 1. Nessas primeiras passadas que nós fizemos aqui do tento no tecido, nós formamos pares, nós estamos formando pares. Agora a gente vai começar a se deparar, a se topar com os pares que a gente formou. Logo a gente vai ter que começar a separar os pares. Aqui nós já temos um par, ó. Observa que aqui nós já temos um par, então nós vamos ter que separar esse par aqui, certo? Vamos continuar então? Depois que ele saiu para fora da borda, sobre 2, e entrou por baixo da outra borda, baixo 1, ele vai proceder, vai avançar da seguinte forma, ó. Sobre 1, baixo 2, porque nós precisamos separar esta junta aqui, ó, certo? Então, ele seria sobre 1, baixo 1, desta forma, só que como nós temos essa dupla aqui na frente, precisamos separá-los. Então, será sobre 1, baixo 2, e ele sairá para fora do corredor novamente, sobre 2. Vamos lá. Continuamos. Agora ele vai sair para fora, sobre 2, no borde inferior, e entrar baixo 1, novamente, na borda da frente. Sobre 2, baixo 1. E agora aqui ele vai seguir sobre 1, baixo 2, porque ele precisa separar aquela junta que está ali na frente, ó. Então ele será sobre 2, baixo 1. E continuará sobre 1, baixo 2. Só deixa eu botar a passada para o lugar certo. Aí, ok? Ó. Então ele estava sobre 2, baixo 1, entrou de novo para dentro do corredor e agora aqui ele vai pegar baixo 1, sobre 1, perdão, baixo 1, só que como temos a junta, então ele vai ficar baixo 2. Colocamos ele para o seu devido lugar, não deixamos ele se torcer. E agora aqui novamente ele sai para fora do corredor, apertando estes dois, sobre 2, baixo 1, entra novamente baixo 1, no borde superior, certo? E agora aqui ele vai continuar sobre 1, baixo 1, só que lembra lá, ó, nós temos uma dupla e ele precisa separar essa dupla, então será sobre 1, ao invés de baixo 1, será baixo 2. Desta forma aí. Agora ele vai sair novamente para fora do corredor, sobre 2, baixo 1, desta forma aqui. Percebe que este que eu estou fazendo já está meio apertado, ele já está se apertando. Já está se ajustando, por isso que eu resolvi ele fazer super folgado e recomendo que tu faça bem folgado ele aí também, certo? Deixa eu acomodar no lugar. Aí. Agora aqui, ó, ele vai proceder da seguinte forma, ó. Observa que aqui nós temos uma dupla, precisamos separar, e ele novamente vai pegar sobre 1, baixo 2, separando aquela junta ali, ó, separando aquela dupla ali da frente. Sobre 1, baixo 2. E novamente ele vai sair para fora do corredor. Sobre 2, formando o próximo borde também, certo? Logo ele vai sair para fora, sobre 2, baixo 1. Sai para fora e entra novamente para dentro do corredor.
Só que agora aqui nós temos um detalhe que nós precisamos observar. Qual é o detalhe que nós precisamos observar? Aqui nós temos uma dupla, consegue ver ali, ó, ela está acavalada, mas eu vou desacavalar para te poder enxergar. Aqui nós temos uma dupla. E aqui nós temos mais uma dupla. Observa que nós temos duas duplas. Então, quando ele entrar aqui novamente, ó, que ele entrou aqui por baixo de 1 sobre 2 baixo 1, deixa eu só trazer ele para o lugar certo. Ao invés de passarmos sobre 1 baixo 2, nós vamos pegar e separar essa dupla do meio. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer, ao invés de fazer sobre 1, agora a gente faz sobre 2 baixo 2. Desta forma aqui. Sobre 2 baixo 2, e ele vai sair para fora do corredor novamente. Certo? Logo, ele vai repetir aquela passada lá do começo, né? Sobre 2 baixo 1, para voltar para dentro do corredor novamente. Só que agora aqui desta vez no bordo inferior. Sobre 2 baixo 1. E aí coloca ele no lugarzinho dele. E agora aqui a gente tem que observar que temos uma junta aqui. Ó, exatamente aqui tem uma junta. E aqui à frente nós temos a outra junta que precisamos separar. Logo, a gente vai fazer sobre 2 e baixo 2. Só que aqui aconteceu uma coisa. Ó. Ainda bem que aconteceu isso aqui, ó. Consegue ver que aqui nós temos um tento que está paralelo ao outro? E aqui nós temos um tento acavalado? O que aconteceu aqui? Aqui o tento se misturou com o outro e a gente precisa jogá-lo ele para o lugar certo. Vocês acham que está certo essa cruz aqui, ele ficar cruzado dessa maneira aqui no meio? Não, não está, né? E muitas vezes isso aqui é um erro que o artesão comete, de não prestar atenção nesse tipo de coisa aqui que acontece com o tento. Aqui não tem nada errado, não te preocupa. Eu sei que tu deve estar aí pensando, o Zé errou agora aí, mas não tem nada errado. Aqui são passadas que o cortador com o tempo vai se acavalando. Quanto maior o cortador, quanto mais passadas um cortador tiver, mais possível é de se acavalar as passadas. Então a gente vai fazer o seguinte agora aqui, ó. A gente vai, ó, trazer ele para o lugarzinho dele, que é aqui desse lado aqui, certo? E aqui, ó, a gente vai fazer ele vir para a borda, que o lugarzinho dele é na borda. Então eu jogo ele lá para cima. Desta forma aqui, ó. Consegue ver que ele formou a borda? Ele antes estava no meio, ó. Ele antes estava aqui no meio. Agora ele formou a borda. Então ele volta para o lugarzinho dele. Eu dou uma apertada com o meu dedão assim, ó, porque eu achato ele e consigo visualizar melhor. Visto? Ele foi para o lugar. Já parou aquela... Já desmanchamos aquela passada acavalada. Logo a gente continua procedendo, ó. Sobre 2, baixo 2. A gente avança com o tento. Sobre 2, baixo 2. Cuidar a bateria do microfone para não acabar. Logo, saímos novamente para fora do cortador. Entramos, passamos sobre 2 e entramos baixo 1. Novamente. Lembra que eu fiz ele bem folgadão, solto? Olha aqui como ele já está ficando pertinho já do nosso manguito. Novamente aqui então. Avançamos o tento agora sobre 2, baixo 2, desta forma aqui, separando as juntas. Sobre 2, baixo 2 aqui. Cuidamos para o tento não torcer. Saímos novamente para fora do cortador, sobre 2, baixo 1, né? Saímos e entramos, saímos e voltamos, né? Sobre 2, baixo 1. Não deixamos o tento se torcer. Novamente aqui, ó, temos as duplas ali, bem destacadas agora, ó. Então, sobre 2, baixo 2. Avançamos o tento sobre 2, baixo 2. Novamente, saímos para fora do cortador, sobre 2. Só que agora aqui, eu quero que tu observe que tem esta passada aqui, ó, dupla. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de entrarmos novamente baixo 1, nós vamos entrar baixo 2. Então ele vai sair sobre 2 e entrar aqui, ó,
Deixa eu trazer essa dupla para o lugarzinho dela. Ó, temos a dupla ali, certo? Vai sair sobre 2 e vai entrar baixo 2. Dessa vez é baixo 2, não é mais baixo 1. Aqui nos avisa que nós estamos entrando nas últimas passadas do tento, né? Nas últimas voltas que o tento vai dar no corredor, antes de aprontar. Logo, novamente, ó, temos uma dupla aqui e temos a outra dupla ali. Então vai ser sobre 2, baixo 2. Novamente aqui. Logo, saímos para fora do corredor, sobre 2, e ó, observa aqui, ó, que o tento está acavalado. A gente precisa, ó, jogar ele para o devido lugar, ó, certo? Ó, desacavalando um tento do outro. Então, novamente, ó, agora aqui não é mais sobre 2 baixo 1, porque aqui nós temos uma dupla, e essa dupla precisamos separá-la aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Então ele vai ser sobre 2 baixo 1, sobre 2 baixo 2, tá? Eu já vim acostumado a falar sobre 2 baixo 1, mas é sobre 2 baixo 2, aqui, exatamente aqui. Ajustamos aí. Novamente, nas passadas centrais temos sobre 2 baixo 2, aqui, desta forma assim. Saímos novamente para fora do corredor, desta vez no borde superior, saímos sobre 2, ó, observa que aqui nós temos a junta, então é sobre 2 baixo 2, quando ele voltar é baixo 2, não é mais baixo 1, certo? Ajustamos o tento aí, cuidamos para o tento não torcer, para que não se fique feio. E aí, novamente, os tentos centrais, nós pegamos sobre 2, baixo 2, certo? E saímos com o tento para fora do corredor novamente. Sobre 2, certo? Quando o tento sair para fora aqui, ó, sobre 2, e o baixo 2 dele encontrar exatamente o pé, aqui nós damos por finalizada a bomba dupla, ou a nosso anel duplo tecido tipo esteira de dupla armação. Observa que ele ficou assim, né, ondulado, justamente porque eu precisava fazer ele mais folgado para que tu visualizasse. Mas aqui eu já tenho um pouquinho mais apertado, eu não sei se eu vou conseguir vestir ele no manguito de novo. Aí, deu. Um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais ajustado. Observa aí as espigas aí, todas 2x2, certo? As passadas 2x2, formando as espigas aqui do tecido tipo esteira, certo? Dessa forma aí a gente consegue obter a nossa bomba dupla aí, nosso corredor tipo anel de dupla armação, tecido tipo esteira, certo? Tá vendo aí? Agora que tu viu como se faz, eu quero te perguntar, qual a tua sugestão pra gente aplicar essa técnica? Deixa aí nos comentários. E tu viu como é fácil a execução dessa técnica? Bom, ela requer só um pouquinho de habilidade ali no começo para que tu possa iniciar as primeiras passadas da armação. Porém, depois, conforme tu vai fazendo, ela vai ficando muito mais fácil, ela vai ficando mais solta de tu fazer. E como eu te falei, fica aqui muito mais fácil o teu entendimento da técnica se tu conhecer o nome técnico e não o cultural apenas. Pois a gente vive num país gigante, cada região respectivamente tem um nome cultural para cada remate. Aqui no sul a gente chama de bombas e eu sei que em outras regiões se chamam anéis. E aí, eu quero saber como se chama aí na tua região. Me conta aí nos comentários. Basicamente, nas técnicas em couro, a gente tem dois tipos de... Eu classifico como dois tipos de corredores. Os corredores do tipo passadores e os corredores do tipo anéis. E no caso da bomba dupla de hoje, ela é um corredor tipo anelar duplo, com tecido do tipo esteira 2x2.
Eu prefiro esse nome, embora ele fique grande, ainda assim é muito mais fácil de identificar. Olha que prático que fica. Um corredor do tipo anelar duplo com tecido tipo esteira 2x2. Olha que prático fica da gente conseguir mentalizar e enxergar. Não é um corredor do tipo anelar, ele não fica no formato de um anel, ele não é de dupla armação, e o tecido dele não fica como se fossem pequenas esteiras, viu? Praticamente muito mais fácil de identificar. Vou te falar uma peculiaridade minha. Particularmente, eu gosto muito desses tipos de corredores, porque eles são muito fortes e devido ao tecido sair várias vezes para a forma da armação, eles dão um aperto bastante significativo nas peças. Principalmente ali na junção das peças com as argolas, por exemplo. E agora aqui eu quero te entregar um recado muitíssimo importante. Já que eu sei que agora tu sabe fazer bombas em couro, que tal ter um couro espetacular para as tuas peças aí, para os teus corredores também? A gente aqui do Galpão do Guasqueiro desenvolveu uma loja online onde pode facilitar a tua vida e encontrar matéria-prima de qualidade para elevar ainda mais o nível das tuas peças com um atendimento rápido e profissional. Se tu busca matéria-prima de altíssima qualidade para a confecção das tuas peças, ou melhor ainda, vamos pensar aqui, se tu busca matéria-prima para confecção e realização dos sonhos dos teus clientes, lá é o lugar mais indicado para que tu possa adquirir matéria-prima de alta qualidade. E tu, como artesão, sabe quais são os 3 pilares que vão sustentar o negócio de artesanato? O pilar de número 1 é o teu conhecimento, que é o que tu sabe fazer. O pilar de número 2 é a gestão do teu negócio, é como tu cuida do teu negócio. E o pilar de número 3, a matéria-prima. Olha aí, 1/3 do teu negócio em artesanatos é matéria-prima. Portanto, ela precisa ser de altíssima qualidade. Agora que tu realmente sabe da importância de ter uma matéria-prima de qualidade, dá uma conferida lá na nossa loja online do Galpão do Guasqueiro. Para que tu possa acessá-la, clica no primeiro link da descrição. Olha só, compartilhar esse tutorial com outras pessoas para que tu possa ajudá-las, isso é muito importante e eu conto com a tua ajuda para isso. Afinal de contas, tu pode compartilhar, só tu pode compartilhar esses e os outros vídeos aqui do canal. Eu preciso aí também um feedback teu, se tu tá gostando desses tipos de conteúdos. Então deixa um like nesse vídeo para que eu possa saber que realmente faz sentido eu trazer conteúdo, faz sentido esses conteúdos para ti. Deixa um like aí, viu? Conto com o teu apoio. E aí, tu já pensou em transformar as tuas peças em renda extra ou até mesmo ter o teu ateliê de forma profissional? Então eu vou deixar mais esse conteúdo aqui para que tu possa aprofundar e entender ainda mais a dinâmica do teu ateliê e poder entender o que é um negócio, uma empresa, para que assim tu possa buscar o sucesso e encontrar o caminho que leva aos 5 em 30. Até o próximo vídeo. Grato pela tua atenção e toca aí, ó. Tamo junto, até o último suspiro.